Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas e para a resolução do sistema, utilizaremos o método da adição. No primeiro caso, nós temos o seguinte: a soma de dois números é 25 e a diferença entre eles é 7. Quais são esses números? Então, nós temos aqui o sistema de equações, que é representado aqui à esquerda por uma chave, onde nós temos duas equações e cada uma delas com duas incógnitas diferentes. Como nós montamos esse sistema? Observando as frases importantes do problema. Primeira, a soma de dois números é 25. Observando esta frase, nós conseguimos montar a primeira equação. Então, nós temos aqui a soma de dois números que eu representei, um por x e outro por y, é igual a 25. A segunda frase é a seguinte: a diferença entre eles é 7. Então, nós temos que a diferença é representada por uma subtração. Então, temos x menos y igual a 7. Nós indicaremos aqui um sinal de mais e uma barra para representar a nossa adição. Quando nós somamos incógnita por incógnita separadamente e os números aqui no segundo membro, nós teremos o seguinte: quando temos mais y e menos y, nós teremos zero. Então, nós acabamos eliminando esta incógnita do nosso sistema. Continuando. X com x, 2x. 25 mais 7, 32. Resolvendo a equação, o 2 ele aparece no segundo membro dividindo, porque ele multiplicava, nós fazemos a operação inversa. Então, 32 dividido por 2, 16. Encontramos, então, o valor do x, que é 16. Agora, precisamos encontrar o valor de y. Vou substituir o valor de x em qualquer uma das equações do sistema e encontrar o valor de y. Escolho, então, a primeira equação. Você pode escolher qualquer uma das duas. O resultado final será o mesmo. Então, aqui no lugar do x, perceba que eu coloquei o 16. Então, x mais y igual a 25, então eu tenho 16 mais y igual a 25. Resolvendo a equação, o 16 que somava, ele aparece aqui diminuindo, então nós temos que y é igual a 9. Então, nós vamos fazer agora a prova real para conferir se estes dois números satisfazem o nosso problema. Então, nós temos aqui a soma de dois números é 25. Então, nós temos a soma do 16 com o 9, 25. A diferença entre eles é 7. Então, subtraindo, 16 menos 9 é 7. Então, nós temos que os números procurados são 16 e 9. Neste segundo caso, nós temos o seguinte: numa loja, comprando uma bolsa e duas camisetas, eu pago R$130. A bolsa custa R$40 a mais que uma camiseta. Quanto custa uma bolsa nesta loja? E uma camiseta? Então, nós vamos observar as frases importantes do problema para montarmos o nosso sistema de equação. Então, a minha primeira frase diz assim: uma bolsa mais duas camisetas, R$130. Então, nós temos aqui B de bolsa, C de camiseta. Então, uma bolsa mais duas camisetas, eu pago R$130. A segunda frase diz assim: a bolsa custa R$40 a mais que uma camiseta, ou seja, a diferença de preço entre a bolsa e a camiseta é 40. Nós vimos que a diferença é representada por uma subtração. Então, nós temos que B menos C é R$40. Como nós vamos fazer, então? Nós precisamos somar as duas equações, só que aqui nós encontramos um problema. Quando nós somamos 2C com menos C, a minha letra C não será eliminada do sistema. Então, o que devemos fazer? Seria interessante que aqui onde eu estou apontando aparecesse um número 2. Porque se eu tenho mais 2C e eu adiciono menos 2C, resulta em 0. Então, o interessante seria que aqui aparecesse um 2.
que nós podemos fazer então? Eu vou multiplicar a segunda linha toda por 2. É uma propriedade que vale. Eu posso escolher o número que eu quiser e multiplicar a linha toda. No caso, aqui, eu preciso do 2. Então, vamos lá. A primeira equação, ela se mantém, continua a mesma. E a segunda equação, eu multiplico a linha todinha por 2. Veja aqui. B mais 2C igual a 130, mantém. E a minha segunda linha, multiplicada toda por 2, resulta no seguinte. 2B, 2C, 80. Então, eu vou somar as duas equações. E o que acontece quando eu somo o 2C com o menos 2C? Resulta em 0. Eliminei a letra C, agora só nos resta resolver a equação usando só a incógnita B. Então, somando as equações B mais 2B, 3B. Aqui, 130 mais 80, 210. O 3 está multiplicando, ele aparece então aqui, dividindo 210 sobre 3, 70. Então, já encontrei o preço da bolsa, porque o B era a bolsa. Então, já sei que a bolsa custa R$70. O que fazer agora? Substituir o valor do B, que é o valor da bolsa, em qualquer uma das equações do sistema e encontrar o valor de C. Eu escolhi, então, a segunda equação, como está aqui. B menos C igual a 40. Como eu sei que o preço da minha bolsa é R$70, então, no lugar do B, eu substituo por 70. 70 menos C igual a 40. Isso aqui agora é uma equação do primeiro grau. 70 que estava somando aparece no segundo membro diminuindo, então eu tenho menos 30. Toda vez que eu tenho menos antes do C, é como se eu tivesse o menos 1 multiplicando. Então, ele aparece no segundo membro dividindo. Menos 30 sobre menos 1, 30. Então, eu descobri que a minha camiseta custa R$30. Vamos então à prova real. Nós temos que 70 mais 2 vezes 30 é igual a 130. O que é isso? 70 é o valor da bolsa, aqui na primeira equação. 2 vezes C é 2 vezes o preço da camiseta, também na primeira equação. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o 70 no lugar do B, o 30 no lugar do C, fiz os cálculos e vi que deu 130. O mesmo eu faço na segunda equação. O B é 70, o C é 30, B menos C, 40, então eu tenho 70 menos 30, 40. A bolsa custa R$70 e a camiseta custa R$30. Neste nosso terceiro e último caso, nós temos o seguinte. Ângela, proprietária de uma chácara, é dona do cãozinho Chocolate e de outros cãezinhos. Possui também alguns patinhos que brincam o tempo todo pela propriedade. No total, entre esses animais, são 36 patas. A diferença entre o quíntuplo do número de cãezinhos e o triplo do número de patinhos é 1. Quantos cãezinhos Ângela possui? Quantos são os patinhos na chácara? Nós sabemos que cada cãozinho possui 4 patas e cada patinho 2 patas. Se no total são 36 patas, nós montaremos o seguinte. Então, eu tenho aqui C, eu vou usar para representar os cãezinhos, e P, eu vou usar para representar os patinhos. Então, cada cãozinho tem 4 patas, então eu escrevo 4C. Cada patinho possui 2 patas, então eu escrevo 2P. Todas as patas, eu tenho o valor de 36. Vamos agora para a segunda informação. Lembrando que diferença é representada por uma subtração. O que é quíntuplo? 5 vezes. Se eu tenho quíntuplo do número de cãezinhos, é porque eu vou ter 5C. Se eu tenho triplo, que é 3 vezes, do número de patinhos, então eu vou ter 3P. Nós temos aqui a diferença entre o quíntuplo de cãezinhos e o triplo de patinhos. Essa diferença resulta em 1. Aqui nós temos um problema.
não conseguimos eliminar a letra P do nosso sistema de equações através do método da adição e muito menos a letra C. Então, do jeito que está, nós precisaremos então multiplicar uma linha. No caso, nós precisaremos multiplicar as duas linhas do meu sistema. Ou seja, nós precisamos multiplicar cada equação por um número diferente. Seria interessante que aqui no P eu tivesse números iguais, porém com sinais contrários, porque na minha adição ele seria eliminado. Então, o que eu fiz aqui? Pego a primeira equação e multiplico toda por 3. Pego a segunda equação e multiplico toda por 2. Mas por que isso? O que será que acontece? Vamos ver? Então, olha o que aconteceu. Quando eu multipliquei a primeira linha toda por 3, eu obtive o seguinte. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 12C. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6P. 36 vezes 3, eu tenho 108. Então, esta primeira equação, ela foi transformada nesta outra a partir da multiplicação por 3. E olha o que aconteceu na equação de baixo quando eu multipliquei por 2. 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho 10C. Menos 3 vezes 2, eu tenho menos 6. Então, são menos 6P. Uma vez o 2, 2. Perceba aqui que nós conseguimos exatamente o que estávamos procurando. No método da adição, essa minha letra P, ela vai ser eliminada do sistema. Vamos ver? Olha lá. Então, quando nós somamos as duas equações, nessa parte aqui do P, nós teremos 0. Continuando a resolução. Então, somando as equações, eu tenho 12C com 10C, 22C. Aqui, o meu P foi eliminado, porque na adição deu 0. 108 mais 2, 110. Terminando a resolução da minha equação, o 22 aparece no segundo membro, dividindo. Então, nós conseguimos encontrar 110 sobre 22, 5. Então, o que acontece? Ângela possui 5 cãezinhos. Então, vamos usar o chocolate aqui para representar a quantidade de cãezinhos na chácara de Ângela. Vamos substituir o valor de C, que é o número de cãezinhos, em qualquer uma das equações do sistema e encontrar o valor de P, como foi feito anteriormente nos outros dois casos. Eu vou escolher a primeira equação. Então, vamos lá. No lugar da letra C, eu vou substituir por 5. Então, perceba o que foi feito aqui, ó. 4 vezes 5 mais 2P igual a 36. Eu peguei exatamente a primeira equação do sistema e no lugar da letra C, substituí por 5. 4 vezes 5, 20. O 20 está somando, aparece no segundo membro, diminuindo. 36 menos 20, 16. Terminando a nossa equação, o 2 multiplica, aparece no segundo membro dividindo, então nós temos que P é 16 sobre 2, então P é igual a 8. Ou seja, na chácara existem 8 patinhos. Aqui os patinhos da Ângela. Ângela possui 8 patinhos. Então, concluindo, quantos cãezinhos Ângela possui? 5. Quantos são os patinhos na chácara? 8. Vamos fazer então a prova real? Então, nós temos aqui. Nós vamos pegar a primeira equação, no lugar do C, substituir por 5, no lugar do P, substituir por 8. Na segunda equação, a mesma coisa. No lugar do C, substituir por 5, no lugar do P, substituir por 8. Então, vamos ver que deu certo. 4 vezes 5, 20. Está aqui. 2 vezes 8, 16. Está aqui. 20 mais 16, 36. Ok. Primeira equação, perfeita. Agora a segunda. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 8, 24. Então, nós temos 25 menos 24 igual a 1. Segunda equação, perfeita. Ok. Então, está tudo certo. Conseguimos fazer a prova real e acertamos o problema envolvendo o nosso cãozinho Chocolate. Espero que você tenha entendido.
Espero que tenha gostado da aula e até a próxima!